graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas, a qual Ele tem nos abençoado, nos ensinado como andar no caminho e como estar sempre diante da presença dEle. A palavra que Ele colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, os versos são 1 e 2, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, a palavra do Senhor hoje em Efésios vai nos falar sobre sermos imitadores de Cristo. É uma palavra muito boa para as nossas vidas, onde nós viemos aprender um pouco sobre Cristo, né? Como ser imitadores de Cristo, né? Como ser imitadores, né? De Deus. De que forma eu devo ser, né? Nós sabemos que Deus ele é amor, nós sabemos que Deus ele é graça, misericórdia, compaixão, mas também Deus é justo. Então, nós devemos aprender aqui, como Paulo nos ensina, devemos imitar a Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por nós. Né? Então, o amor, mais uma vez, né, sendo destacado pelo Senhor, né, como uma das principais formas, né, de andarmos quando estamos em Cristo. Então, devemos amar, né, como Cristo nos amou, né, amar o nosso próximo, agir com o nosso próximo como nós agimos. Nós vemos hoje, e você vê no seu dia a dia, muitas pessoas no seu extremo, pessoas que estão ali já no limite, sabe? Onde qualquer coisinha é motivo da pessoa, sabe, explodir, né? A pessoa te dá uma palavra áspera, né? Ou simplesmente te trata de uma forma sem educação, né? Ou até mesmo uma briga, uma discussão. Então, quando Paulo nos diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, é em todas essas coisas, sabe? É quando eu vou tomar uma decisão ou quando eu vou agir com alguém, né? Eu pensar assim, como Deus agiria nessa situação? Como Cristo agiria dessa forma? O que falaria o Senhor? Né? Muitas vezes eu me colocar no outro lado, eu falar, se eu fosse a pessoa que vai ouvir, né? O que eu gostaria de ouvir, né? O que eu gostaria que o Senhor falasse para mim nessa situação. Então, é eu me colocar no lugar da outra pessoa, eu aprender em toda atitude que eu for tomar, em todas as áreas que eu for agir, eu colocar em primeiro lugar o que o Senhor faria nessa situação, sabe? Para que eu venha imitar a atitude dele perante a situação. Aí eu paro para pensar na forma como Deus é e o que eu conheço da palavra. Então Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é graça. Então Deus me amou, Ele entregou por mim para que eu pudesse ser perdoado dos meus pecados. E muitas vezes eu não perdoo o meu irmão, muitas vezes eu sou duro, eu não sou amoroso, muitas vezes eu não tenho misericórdia. Né? Então, ser imitador de Deus é isso. É eu fazer com as pessoas a mesma coisa que Ele fez comigo. É mostrar para as pessoas da mesma forma que Deus fez comigo. Sabe, é um espelho. Então, se Deus me amou, se Deus me perdoou, se Deus foi misericordioso comigo, se Deus foi amoroso comigo, se Deus foi bondoso, se Deus estendeu a mão, eu tenho que fazer da mesma forma. Quantas vezes nós vemos pessoas caídas, né? Muitas vezes elas tropeçam, muitas vezes passam por uma dificuldade e eu nem sequer estendo a mão. Né? Eu vejo a necessidade do meu irmão, mas muitas vezes não ajudo. Né? Então, quando Deus fala assim, seja meus imitadores, é nesse sentido, sabe? É imitar Deus em tudo. É imitar Deus em todas as coisas. Imitar a Deus também conta como um sacrifício. Então, eu sacrificar a minha vida, sabe, sacrificar os meus desejos, as minhas vontades, muitas vezes para fazer a vontade de Deus. Então, que a gente venha entender essa palavra, sabe, ser imitadores de Deus,
mostrar para as pessoas como é Deus. Sabe? Muitas vezes a gente fala assim, as pessoas, como eu vou pregar para alguém, como eu vou evangelizar alguém? E uma das formas de você mostrar quem é Deus para uma pessoa é mostrar o que Ele é na sua vida. Porque Ele tem que refletir na minha e na sua vida o que Ele é. Então, como é que eu prego um Deus amoroso e eu não amo? Né? Como é que eu prego um Deus misericordioso e eu não sou misericordioso? Né? Como é que eu prego um Deus que perdoa pecados e eu não perdoo? Então, é nesse ponto que nós devemos imitar a Deus. É mais ou menos como, né, um homem deve muito dinheiro para um chefe, um exemplo, né? E esse chefe fala, olha, eu vou mandar te prender, você me deve muito, enquanto você não pagar, você vai ficar preso, né? E aí ele fala assim, não, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão, perdoe minha dívida, né? E então esse chefe fala assim, tá bom, vou te perdoar dessa vez, né? Pode ir, você tá livre. E aí essa pessoa que acabou de ser perdoada pelo seu senhor e pelo seu chefe, encontra alguém que devia muito menos para ele, né? E aí ele fala assim, ah, me paga o que você me deve, ah, não tenho como, ah, então vou te bater aqui, vou te levar, vou te prender. E aí você leva ele para ser preso, né? E o seu senhor tá lá e fala, ué, mas por que você tá trazendo esse cara aqui? Não, ele está me devendo, não me pagou. Eu falei assim, mas você acabou de ser perdoado pela sua dívida e você não consegue perdoar a dívida daquele que te deve? Né? Então, sermos imitadores de Cristo é isso. Sabe, é Deus me perdoar pelas minhas falhas, é Deus me amar, né? É Deus me ensinar o caminho, é Deus me mostrar a direção e Ele ter misericórdia da minha vida, Ele ter compaixão de mim e eu fazer da mesma forma com as pessoas. Então a maior pregação da minha vida é mostrar para as pessoas o que Deus fez comigo. Sabe, da onde Deus me tirou, o que Deus fez pela minha vida, os milagres que Deus fez, os milagres que Ele vai fazer. Então é dessa forma que nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Então nós temos que amar como Cristo amou, andar como Ele andou, falar como Ele falou. Quando Jesus é preso e é levado para ser crucificado, Pedro vai acompanhando, né? E antes dele negar Jesus 3 vezes, né? As pessoas chegam e falam, ei, você é um deles. E aí ele nega a primeira vez, não sou eu, você nem conhece esse cara, né? E aí outras pessoas chegam e falam, né? Ei, você é um deles, olha, você anda como ele, veste como ele, você fala como ele, você é um deles. E aí nós conhecemos que Pedro nega uma vez, depois nega a terceira vez e o galo canta, né? E se cumpre a palavra do Senhor, né? Mas nós vemos que Pedro, ele era a imagem de Deus, tanto que as pessoas olhavam para ele e falavam, Senhor, você se veste como ele, anda como ele, fala como ele. Então nós temos que ser imitadores, né? Imitadores nisso, sabe? Imitadores no amor, na compaixão, na paciência, sabe? Na mansidão, no domínio próprio, sabe? No saber falar, no saber cuidar, ajudar o seu próximo na necessidade. Então, que nós venhamos imitar a Cristo, sabe, né? Em todas essas coisas, e principalmente na santidade. Né? Quando o texto fala no versículo 2, que fala que é como Cristo vos amou e se entregou como uma oferta viva e sacrifício, né, perante a Deus, e sermos imitadores de Cristo, imitadores de Deus, é nós também sacrificarmos a nossa carne todos os dias. É dizer não para o pecado, dizer não para as coisas carnais, dizer não para as coisas lícitas, dizer não para aquilo que o mundo nos oferece todos os dias. Prostituição, drogas, bebidas e tudo aquilo que vai nos tragar e nos levar a ter talvez uma depressão, uma crise de ansiedade, talvez um vício, né? E o pecado vai nos levar à morte. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, né? Então que nós venhamos imitar a Cristo todos os dias e nos sacrificar, matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito, né? Jesus, ele veio como homem também e veio como Deus. E ele também foi sujeito às mesmas paixões, mas ele renunciou, ele sacrificou para que ele pudesse cumprir o propósito.
Então, da mesma forma, nós devemos ser imitadores de Cristo, sacrificar a nossa carne, os nossos desejos e diminuir para que o Senhor cresça. A palavra fala que nós devemos carregar, né? Fomos crucificados com Cristo, nós devemos carregar a nossa cruz. Nós somos crucificados com Cristo e hoje não vivemos mais em nós, mas Cristo que vive em mim. Então, quando eu sou crucificado com Cristo pelo meu pecado, né? Eu sou liberto dele, o sacrifício foi pago. E então agora não é eu mais que vivo em mim, mas Cristo que vive. Não sou mais eu que domino, não sou mais eu que tomo conta, mas Cristo que habita em mim, que toma conta da minha vida, que me dá a direção, que guia meus passos. O Espírito Santo, o Consolador, o meu amigo, ele mora dentro de mim, é ele que me dá a direção. Então que nós devemos ser imitadores de Cristo e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Que assim nós vamos aprender a ser bondosos, amorosos. E uma pergunta, né, que nós devemos fazer todos os dias, em todas as situações da nossa vida, é: o que Jesus faria nessa situação? O Senhor está te perguntando isso agora. O que eu faria, meu filho, nessa situação? Eu não sei qual é o dilema que você está passando agora. Eu não sei se você tem uma decisão difícil para tomar. Eu não sei se você está no meio de um impasse, de uma discussão. Eu não sei se você passou por alguma situação complicada. Mas o Senhor está te perguntando hoje: filho, o que eu faria nessa situação? Então você pare agora e pense: o que Jesus faria no meu lugar? Nessa situação, neste contexto, o que o Senhor faria? É como ele fez quando levaram a mulher adúltera. Levaram a mulher adúltera e falaram assim: pegamos ela no ato do pecado, a lei manda apedrejar, o que é que tu faz? É um texto muito conhecido, eu cito muito isso aqui. Porque eles queriam ver o que Jesus faria. E o que ele fez? Ele usou de misericórdia, de amor, teve compaixão e a graça dele foi sobre a vida daquela mulher. Então é exatamente isso. Então quando você estiver no meio de uma situação, antes de você falar qualquer coisa, pare e pense: o que Jesus falaria? O que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação? O que Jesus falaria para essa pessoa? O que Jesus falaria nessa situação? Qual a atitude que ele tomaria perante aquilo que fizeram? Um exemplo: se alguém te deu uma fechada no trânsito e você ficou irritadíssimo, aí você para e pensa: peraí, o que o Senhor faria? O Senhor respiraria fundo e agradeceria por o livramento? Ou o Senhor aceleraria o carro e iria buzinar, ir atrás do cara e começaria uma discussão? E aí quando alguém desafora você, o que Jesus faria? Ele devolveria os desaforos e começaria uma discussão? Ou ele deixaria passar e iria embora? Então são coisas que nós precisamos fazer para que a nossa vida ela comece a ser mais agradável e nós possamos andar num caminho, de amor, de paz. Que nós possamos mostrar que o Senhor, Ele é amor. E o Senhor, Ele não é só bênçãos, Ele não é só vitórias, não é só milagre, mas Ele é amor, Ele é paixão, Ele é compaixão, Ele é graça, Ele é misericórdia. Então que nós venhamos imitar a Deus e assim nós possamos mostrar para as pessoas e refletir o Deus que há dentro de nós. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida daqueles que ouviram essa palavra hoje, Pai. Eu quero pedir que o Senhor, Pai, abençoe que eles possam aprender a Te imitar, Senhor, nas atitudes e nas palavras, Pai. Pai, eu te peço que cada um que ouviu essa palavra hoje, Pai, possa entender que o Senhor tem que resplandecer na vida deles, ó Pai. Que as pessoas têm que ver Cristo na minha e na vida deles, ó Pai. Para que assim eles possam entender quão poderoso é o Senhor na vida de cada um, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe, que eles consigam, Pai, permanecer firmes e possam, Pai, cada dia mais ser imitadores mesmo de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, deixa seu like no vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal e ative as notificações para que sempre que um novo vídeo sair, o YouTube possa te avisar. Amém? Fique com Deus.